Bem, um outro tipo de exercício que eu queria mencionar é o que a gente chama de um problema de ajuste. Essa estrutura era para ser composta por três barras: ACB, que é uma barra rígida, a barra 1, horizontal, um tirante, uma barra de treliça, só tem força normal, e a barra 2, que também a intenção é que fosse um tirante, uma barra de treliça, portanto só com força normal. Acontece que essa barra 2 ficou muito curta, ficou uma folga delta entre o que eu chamei de C barra e a posição C, onde esse ponto deveria estar. Né? É uma situação que pode acontecer. Bom, como é que se resolveria isso na prática? Uma forma é, por exemplo, se isso aqui fosse uma estrutura metálica, a gente aqueceria essa barra 2 até que a folga fosse preenchida, que o ponto C barra chegasse lá em cima no ponto C. Nessa situação, a gente efetuaria a ligação entre C barra e C', e depois esperaria a estrutura voltar à temperatura ambiente. Quando voltasse à temperatura ambiente, é claro, a barra 2 ia se retrair e ela ia puxar o ponto C para baixo. Né? Então, na situação inicial, na situação final, o ponto C não estará nessa posição, a estrutura vai estar deformada. Talvez outra maneira mais fácil de entender esse problema é que não envolve a temperatura, né? Porque quando a gente fala em temperatura, muita gente pensa em que está faltando informação aí. Qual é o acréscimo de temperatura, qual é o coeficiente de dilatação térmica. Na verdade, vejam que nessa maneira como eu descrevi o problema, a gente aquece, promove a ligação e depois volta à temperatura ambiente. Então, a temperatura inicial é igual à temperatura final. A temperatura foi só um veículo para promover essa ligação. Talvez seja mais fácil, embora não se faça assim na prática, imaginar o seguinte: bom, essa barra ficou muito curta, então eu vou pegar esse ponto C barra, vou puxar, esticar essa barra até chegar naquela posição e lá vou efetuar a ligação e depois eu solto. Então, quando eu solto, fica claro que a barra 2 vai puxar a estrutura para baixo, vai deformar inclusive a barra 1, e que aí essa barra ABC vai puxar a barra 2 para cima, vai ficar todo mundo deformado, né? Vai ficar todo mundo sob tensão. Então vejam, depois que for efetuada essa ligação, essa estrutura tem tensão, mesmo não tendo nenhum carregamento externo. Né? A gente diz que essa estrutura tem tensões iniciais. Bom, como é que se resolve esse problema hiperestático? Primeiro vamos constatar que isso aqui é hiperestático. Né? Eu vou fazer o seguinte: na hora de formular o equilíbrio desse conjunto, eu já vou usar aquele fato que eu conheço, que na barra 1 só tem força normal e na barra 2 só tem força normal. Né? Então, em vez de fazer o equilíbrio de tudo isso, eu vou fazer o equilíbrio só dessa barra ABC. E qual seria o sentido dessas forças? Eu acho que fica claro para todo mundo que quando eu puxar o ponto C barra, ligar lá em cima e soltar, esse ponto C vai descer. Portanto, a barra 1 deve aumentar de comprimento. E eu acho que está claro para todos também que a barra 2, quando eu promover a ligação e soltar, esse ponto C não vai voltar a essa posição inicial, ele vai ficar um pouco mais para cima. Então a barra 2 também ficará com um comprimento maior do que ela gostaria. As duas barras ficam com um comprimento maior do que gostariam. Portanto, as duas serão tracionadas. Né? Vamos colocar isso no equilíbrio. No equilíbrio, a gente teria aqui uma força normal de tração. E aqui uma outra força normal de tração. Essa aqui é N1, essa aqui N2. Bom, e aqui nesse apoio A? O apoio A é um apoio articulado fixo. Em termos de reação de apoio, o que vai aparecer aqui é uma força que eu poderia... Já entendi. Eu poderia decompor em vertical e horizontal. Tá? Bom, eu não estou interessado nessas reações no ponto A. Se eu não estou interessado nessas reações, eu quero só calcular as forças normais nas duas barras, nos dois tirantes. A equação de equilíbrio que nos interessa é a soma de momentos em relação ao ponto A. Né? Então o equilíbrio aqui vai ser soma de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Isso vai dar, vejam aqui, o braço de alavanca de N2 é 2L. Vai
ser N2 vezes 2L. E o braço de alavanca de N1 é essa distância na vertical, 3L. Os momentos estão no sentido contrário, então N2 vezes 10, 2L menos N1 vezes 3L igual a zero. Ou seja, a equação de equilíbrio é 2N2 igual a, ou menos 3N3 igual a zero. Essa é a equação de equilíbrio 1. Tá? Não existe outra equação de equilíbrio. Qualquer outra equação de equilíbrio que vocês criarem aqui vai introduzir uma incógnita, vai ser uma dessas duas reações. Por exemplo, soma de forças horizontais igual a zero, entra essa reação. Soma de forças verticais igual a zero, entra essa reação. Eu ganho uma equação e ganho uma incógnita. Não adianta, né? Então vamos entender que a única equação de equilíbrio útil é essa aqui. A outra relação entre N2 e N3 vai ter que ser uma relação de compatibilidade de deslocamentos, tá? Estrutura hiperestática, uma equação de equilíbrio e duas incógnitas. Aliás, eu escrevi N3, mas é N1 aqui. Aqui é N1. Bom, então vamos ver qual seria a equação de compatibilidade. A equação de compatibilidade deve ser uma relação geométrica entre ΔL1 e ΔL2. Essa relação geométrica depois a gente escreve em termos de N1 e N2, né? Vamos lá, equação de compatibilidade. Eu já desenhei uma figura colocando essa estrutura numa posição deformada genérica. Observem que aqui eu exagerei bastante o tamanho desse delta aqui, só para a figura ficar mais clara. Tá? Na verdade, esse problema só pode ser resolvido dessa forma que nós estamos resolvendo, ou seja, considerando, por exemplo, o equilíbrio na configuração indeformada, se a configuração deformada for muito próxima da configuração indeformada. Nós já vimos isso antes, né? Então isso só vale se o delta for muito pequenininho. Aí valem todas aquelas aproximações para deslocamentos. Por exemplo, aqui estão embutidas duas dessas aproximações. Quando essa barra AB rodar, o ponto C, que descreveria um arco em torno de A, sai pela tangente. Essa é uma aproximação, é confundir o arco pela tangente. E aqui a mesma aproximação, né? O ponto B, a rigor, descreveria um arco. Para pequenos deslocamentos, eu posso aproximar esse arco por essa tangente. Tá? Bom, vamos tentar fazer aparecer aqui nessa figura os ΔLs das duas barras. Para essa barra 1, acho que essa aqui era a barra 1, né? E essa aqui era a barra 2. Deixa eu só verificar. Isso. Para a barra 1, onde é que está o ΔL dessa barra? Como é que o ponto B, do ponto de vista dessa barra, saiu dessa posição e chegou em B'? Bom, ele faz assim. A barra aumenta de comprimento, aumenta de um certo ΔL1, e com esse novo comprimento, ela roda em torno do apoio e a gente confunde o arco com a tangente. Tá? Então aí é que aparece o ΔL1. Para a outra barra 2, como é que o ponto C veio parar nessa posição do ponto de vista dessa barra? Bom, a barra teve um ΔL, assim, é o ΔL2, e com esse novo comprimento, ela roda em torno desse apoio, de modo que se possa confundir o arco com a tangente. Assim. Tá? Bom, e como é que eu estabeleço agora uma relação entre o ΔL1 e o ΔL2?
Olha, eu posso escrever assim, ó. Eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa. Então eu vou dizer o seguinte: a compatibilidade. A compatibilidade vai dizer que o delta, esse deslocamento, a folga, é preenchida pela soma de duas parcelas, o delta L1 mais esse segmento vertical aqui. Esse segmento vertical é CC' vezes o cosseno de alfa. Esse cosseno de alfa, isso aqui é a geometria do problema, a gente sabe quanto vale, né? Por sua vez, como essa barra 2 está na metade do caminho aqui, esse CC' é metade de BB', né? O CC' é igual a BB' dividido por 2. E esse BB', ele sim eu posso relacionar o delta L1. Olha o ângulo alfa aparecendo aqui outra vez, ó. Né? Essa reta é perpendicular a essa e essa é perpendicular a essa outra. Então o BB' é o delta, o BB' vezes o seno de alfa BB' vezes o seno de alfa é igual ao delta L1. Né? Bom, o seno de alfa é, se vocês olharem aqui, o seno do ângulo alfa, esse aqui é o ângulo alfa, né? O seno de alfa é 3/5. Isso é um triângulo 3, 4, 5. O seno de alfa é 3/5. Isso aqui é 3/5. Então, o CC', então é o que vai dar isso aqui, hein? O que eu preciso é do CC', né? É BB' sobre 2. O CC' vai ser BB' dividido por 2. É metade, então, do BB'. E o BB', se isso aqui é 3/5, é 5/3 do delta L1. Tá? Bom, esse cosseno de alfa aqui, cosseno de alfa é 4/5, né? Esse cosseno de alfa aqui é 4/5. Então vamos lá. A equação de compatibilidade vai ficar delta é igual ao delta L1 mais o CC' vezes 4/5. Então vai ficar 4 sobre 6 é 2/3 de... Eu tenho uma coisa errada aqui que eu já vou arrumar. 2/3 de delta L1. Tá? Aqui, ó, aqui era delta L2, né? Esse segmento era delta L2.
Então, na equação de compatibilidade, aqui era delta L2. E aqui vai ser delta L2 também. Tá? Bom, aí agora essa equação de compatibilidade 2 é escrever em termos das forças normais, né? O delta L da barra 1 é igual ao comprimento da barra 1 é 4L, né? Então vai ser N1 vezes 4L dividido por EA. O delta L da barra 2 vai ser comprimento da barra 2 vai ser, como esse comprimento na horizontal é metade daquele total, né? Esse aqui na vertical vai ser metade desse, vai ser 3 meios de L. Então vai ser aqui N2 vezes 3L sobre 2 dividido pela rigidez EA. Tá? Aí é substituir isso na equação de compatibilidade, que era delta igual a delta L2 mais 2 terços de delta L1. Delta é igual a 2 terços de delta L2. Olha que coisa bonita. É 2 terços vezes 3 meios de N2L sobre EA. É 2 terços de delta L2. Não, é 2 terços de delta L1 mais delta L2. 2 terços de delta L1. Então não é uma beleza. 2 terços de delta L1 o delta L1 é 4 vezes N1L. A letra está piorando. N1 vezes L dividido por EA. Isso aqui é um 4. Então é 2 terços de delta L1. Delta L2 mais 2 terços de delta L1. Esse é o 2 terços de delta L1 mais o delta L2. Que é 3 meios de N2 vezes L dividido por EA. Tá? Então, se a gente multiplicar tudo por 6 vezes EA sobre L, o que vai dar? 6 vezes EA vezes delta sobre L. 6 vezes EA sobre L vezes isso vai dar 4 vezes 4 vai dar 16 N1 mais 9 N2. Essa que eu estou chamando de 2' é a equação de compatibilidade expressa em termos de forças, né? É a versão linha da equação 2, tá? Agora é só substituir a equação 1 na equação 2. A equação 1 era a equação de equilíbrio, dizia que N2 era 3 meios de N1. Então aqui no lugar do N2 a gente põe... Bom, vocês já entenderam, né? Não vou fazer isso aqui. É resolver o sistema de duas equações a duas incógnitas. E aqui a gente tira N1 e N2. Tá? Percebam que esse sistema vai ficar linear em delta. A resposta vai ser linear em delta. Essa folga
É como se fosse a solicitação sobre essa estrutura. E o resultado, como é típico de uma estrutura linear, são esforços proporcionais a essa solicitação delta. Tá? Um último comentário que eu queria fazer sobre esse problema é o seguinte. E se a estrutura fosse isostática? Esse conjunto com os dois tirantes fica hiperestático, mas se tivesse um tirante só, seria isostático, né? Seria uma única equação de equilíbrio na hora que eu promovesse a ligação. Mas pense um pouquinho. O que acontece se essa barra fica curta demais nesse problema? Vocês concordam que essa outra aqui vai simplesmente fazer assim, ó? Não é isso? E aí os dois pontos ficam unidos aqui e a barra fica com o comprimento que queria. Quer dizer, essa estrutura, se tivesse uma folga e fosse isostática, a gente fecha essa folga sem que apareçam esforços, sem que apareçam tensões iniciais. Então essa é outra diferença importante entre uma estrutura isostática e uma hiperestática. As isostáticas não são sensíveis a problemas desse tipo, a questões de ajuste, elas não têm tensões iniciais, né? Enquanto que as estruturas hiperestáticas podem ter tensões iniciais. Tá?